Olá pessoal, eu sou a Gabriele Macieira, eu faço parte do grupo de teatro Sapê e da direção coletiva que a gente tem como prioridade dentro do nosso grupo, por acreditar que, para além de atores, nós somos também artistas com uma potência muito grande para a criação. Então a gente tenta somar dentro da cena a perspectiva de cada um, a vontade de cada um, na medida em que dá, obviamente, né? Conversando muito sobre tudo. E na cena Odisseia fugiu do ensaio, eu faço a personagem Perpétua, né, que é uma personagem que está dentro de uma clínica e imersa na arte ao mesmo tempo para tentar encarar a realidade e traduzi-la, né, essa realidade que está dentro de uma clínica manicomial, sim, né, da contemporaneidade. Então a gente toca em assuntos bem específicos como a loucura, a medicalização da vida, mas a gente fala também sobretudo de humanidade, né? E a gente tenta trazer tudo isso de uma forma bem lúdica, né? A partir da leitura do texto e da orientação que a gente teve. Então é isso, eu espero que a cena atravesse vocês de uma maneira muito reflexiva e que logo logo a gente possa estar fazendo teatro presencial. E é isso, um abraço em todo mundo. Muito carinho. Gente, eu sou André Avram, sou ator, diretor e dessa vez venho também como roteirista do Teatro Sapê. E o que dizer desse processo de teatro de pandemia e que eu tenho certeza que o grupo encarou esse desafio, foi muito difícil para todo mundo, mas as construções virtuais, os encontros à distância, um laboratório por aplicativo e poucos ensaios presenciais só para conseguir realizar as gravações e fazer esse milagre que todos os grupos estão fazendo, que é apresentar um bom teatro nessa pandemia. É difícil para todo mundo, mas fico feliz de estar aqui mais um ano e a gente vai continuar. E Teatro Sapê é a luta antimanicomial e a gente vai continuar nesse tema enquanto ainda tivermos o que falar. Eu sou o Di Isidoro, eu tenho 28 anos e eu faço parte do grupo de teatro Sapê. A gente está concorrendo no festival com a peça A Odisseia Fugiu do Ensaio e o meu personagem é o Sistema. O Sistema, ele é um personagem que foi assim um pouco difícil para eu fazer porque ele tem uma deficiência, então é uma condição que muitas pessoas têm e eu tive que pesquisar muito, me inspirar muito em filmes, li bastante artigos, matérias falando, então foi um desafio para mim. Mas como nós temos uma direção coletiva, é muito importante que os meus companheiros me dessem, né, vários feedbacks e me ajudassem também na construção desse personagem, em como eu poderia desenvolver ele melhor. E deu tudo certo. Tenho certeza que nós fizemos um ótimo trabalho e eu estou muito feliz de estar participando. Oi gente, eu sou Nábia Macena, vim falar um pouco de como foi o processo da construção da Odisseia Fugiu do Ensaio. E foi um processo de muita pesquisa, que a gente estava nessa questão toda de tensão com a pandemia e a gente mergulhou fundo na parte teórica, a gente assistiu muitos filmes. Então assim, na nossa cabeça a gente já tinha um pouco da construção do nosso personagem, mas eu ficava pensando quando chegou nos ensaios, como que seria isso, todo mundo se sentindo enferrujado. E eu pensei que a direção coletiva poderia ser um dos maiores desafios, mas não foi um dos maiores, foi a parte que engrandeceu muito a gente. A minha confiança como atriz cresceu muito por essa direção coletiva, de estar ali ajudando meus amigos me ajudando, e todo mundo trabalhando junto. E ficou lindo tudo que construímos juntos. E eu tô muito animada para vocês assistirem, porque a peça tá linda, tá maravilhosa, e foi tudo um trabalho coletivo. Muito obrigada. Oi, meu nome é Caio Raiol, sou ator e diretor do grupo teatral Metamorfose e da Cena Rede. Cena essa que é um espetáculo em que eu tive o prazer de conhecer o autor em 2014, Anderson Rocha, e vinha começar a montar o projeto desse espetáculo em 2019. E a gente viu a necessidade desse espetáculo fazer uma adaptação para que ele virasse uma cena e participasse de festivais pelo Rio e pelo Brasil. Esse processo tem sido muito bom como grupo, como espetáculo, porque
A gente faz tudo muito junto, é tudo muito no coletivo. Por mais que seja eu que esteja dirigindo, eles trazem muita coisa pra mim, eles trazem muito. E eu também deixo eles muito à vontade pra fazer. Oi, meu nome é Julia Isis, eu interpreto a Tereza na Cena Rede. Eu vou falar um pouquinho como foi o nosso processo. Há mais ou menos uns 2 anos o Caio Rayal me chamou para fazer parte desse projeto. E foi muito legal, cara. Foi um aprendizado muito grande. Foi incrível porque a gente foi ator, a gente foi diretor, a gente foi figurinista, a gente fez a iluminação, a gente que montou o cenário, a gente que criou tudo, a gente fez parte de tudo. Era a gente e a gente. E foi um aprendizado muito grande em conjunto, né? Aprendemos um com os outros, com suas qualidades, com seus erros. Foi ensaios, de sair, ficar a madrugada ensaiando, e pegar de manhã e sair de noite, e vir de longe da Urca, ter que ensaiar na faculdade, sair de muito tarde e vir para a Zona Oeste. Olá, eu sou Danilo Matheus, tenho 21 anos. Eu faço parte da Sketch A Rede, faço Luiz na Sketch A Rede. Fui convidado pelo Caio para fazer parte da Sketch em 2019, no meados de 2019, quando eles precisavam apresentar no festival em São Paulo. E um dos atores não ia poder estar presente, então precisavam substituir. O Caio, a gente teve contato um com o outro através da Unirio, fazemos faculdade juntos. E aí ele me convidou porque já sabia que eu tinha uma certa facilidade com a linguagem que eles trabalhavam. A sketch foi escrita muito baseada, né, bebendo de Suassuna, era uma linguagem próxima do que eu já tinha trabalhado, então ele acabou me chamando para fazer parte. Eu aceitei o convite e ele me deixou super à vontade para criar em cima do personagem, para mudar algumas coisas, dar um pouco da minha cara pro personagem. Mas essa cena tem um lugar muito legal assim no meu coração, que me trouxe uma família, o Danilo, o Caio Rayal, o Heitor, são como a minha família. Eu amo demais essa cena, eu amo demais esses meninos, e é isso. Foi uma delícia, espero que vocês gostem da sketch, e é isso aí. Beijo. Meu nome é Alda Santos, né, sou atriz em formação e eu dirigi as lives do Davi porque com a pandemia, né, não podia ter mais ninguém aqui e eu usei um pouco da experiência que eu aprendi, né, no teatro. Então as lives do Davi Fernandes começaram assim que estourou a pandemia, porque ele tinha várias coisas marcadas, né, apresentações de Cinderela Sertaneja. E quando estourou a pandemia, ele foi tudo cancelado, ele não foi mais a lugar nenhum, ele ficou muito triste. E foi quando surgiu a ideia de se fazer as lives, né? E a gente ficou um pouco receio e tal, mas eu acho que como ator do nível do Davi Fernandes, que já fez teatro, né, ao vivo, para muitas pessoas, isso não ia ser nenhum tipo de problema para ele. Aí, mas vamos fazer o quê? Eu falei, vamos fazer homenagem aos nossos grandes cantores, né, os ídolos. Foi aqui que surgiu, né, a homenagem aos grandes cantores nacionais. E nós estávamos fazendo, estava tudo muito indo bem, quando fizemos o Cazuza. E o Cazuza houve uma espécie de protesto, né, porque ele teve uma vida polêmica, ele foi uma pessoa polêmica. E aí quando a Né falou, tem o Raul, né, já que é para fazer polêmica, vamos de Raul Seixas. Então fomos apresentando, né, a vida, a obra do Raul para o Davi, e ele simplesmente se encantou, ele se apaixonou pelas músicas, pela obra do Raul e começou a escrever, né, fazer os cordéis com todas as músicas dele, que virou um livro. Eu falei, por que não fazer no teatro, né, que vai ficar lindo, né, ele se caracterizando de Raul. E foi uma experiência incrível, foi demais cada aprendizado. A gente começou a rever, né, que para mim foi rever as músicas do Raul, um pouco mais da vida dele. E Raul é um grande mestre, né? E foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa. E assim que tudo puder voltar ao normal, nosso grande sonho é fazer no teatro, esse espetáculo no teatro. Boa noite, eu sou Rogério Rimes, eu sou artista aqui da região,
transito pela audiovisual, teatro, também pela música e pelo circo. Eu sou do grupo Filma Nós Aqui, de audiovisual, e recebi o convite da Vanusa Rocha para dirigir com ela, que também escreveu o texto, Julieta Assanhadinha, uma peça que tem no elenco a Nicole Janin, o Ismael Carlos, a Tamires Dutra e eu, Rogério Rimes. A história fala de traição, né, num local bem rural, uma comédia, né, bem engraçadinha, e que temos um elenco muito interessante, bem de jovens, né, o único velhão lá sou eu. Então, o nosso seguinte foi que foi complicado fazer essa peça porque estamos na pandemia, os ensaios foram todos feitos online, né? Só teve no mesmo dia que nós gravamos uma peça, nós também ensaiamos e marcamos uma peça, é complicado fazer isso, né? E para poder se livrar da pandemia, não se arriscar, a gente fez isso. Foi interessante fazer isso aí, com essa parceria com a Vanusa. É meio complicado, né? Porque o local não era de teatro, era um local de festa e tudo mais. E nós topamos o desafio de fazer nesse local. Eu acho que saiu contento, eu acho que vocês vão gostar da peça. Foi complicado, mas foi bem gostoso de fazer, né? Não tem a luz do teatro, não tem o palco, mas tem o teatro, né, cara? Tem aquela coisa de teatro, né? No meu tempo, teatro era tudo ensaiado visualmente, né? Junto com outro. Aqui não, foi difícil. Só nos vimos no dia da gravação e do ensaio, foi tudo ao mesmo tempo. Então, espero que vocês gostem da peça. Um abração, que tenham mais festivais como este. Muito obrigado pela oportunidade. Abração do Rogério Rimes. Olá, galera do Festival Moacir Teixeira, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos produzindo arte online nesses tempos pandêmicos. O desejo era estar junto, agarradinho com todo mundo, recebendo abraços e beijos, mas estamos nos prevenindo e que a vacina venha para todos em breve. Bom, chega de papo furado, vou me apresentar, meu nome é Mayara Tenório, eu sou diretora da companhia Evoé e do espetáculo Banzo. Esse espetáculo surgiu com a ideia da necessidade de apresentar essa trajetória do corpo negro e todas essas discussões que a gente vem trazendo sobre uma perspectiva do colorismo, né? O que a gente coloca como mimimi desse corpo preto que não é tão retinto e que também sofre e que também está nesse espaço de desacolhimento dentro da sociedade, que também sofre esse processo de racismo. Então o Banzo vem um pouco trazendo esse lugar da nossa ancestralidade enquanto poder, enquanto riqueza, porque nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de escravizados. Isso é muito importante frisar e informar as pessoas, que às vezes a gente usa a expressão incorreta ou injusta com o processo de trajetória dos negros escravizados que foram trazidos para a América Latina e foram, tivemos aí esse tempo horrível, né? Temos 300 anos só de abolição da escravatura, com uma estrutura que não foi nos dada para essa abolição, simplesmente foi assinado um papel e disseram, vai ser livre, e que acabou não funcionando. Vemos aí, né, a situação do povo preto hoje, principalmente no Brasil. Então, o Banzo, ele vem um pouco dessa necessidade da gente mostrar esse lugar de sabedoria, esse lugar de poder, esse lugar de reis que éramos, né, os nossos ancestrais foram escravizados, tendo posse desse lugar de sabedoria, de riqueza, de conhecimento, de tecnologia, e quando eles vieram para essa situação de escravizados, tudo isso se anulou, e cada vez mais a gente tem a necessidade de recobrar e reviver a memória desses ancestrais para que na nossa geração e as gerações futuras e as gerações passadas também, que já vem nesse estudo, nessa pesquisa, possamos saber o que é esse corpo preto, qual é a identidade dele,
qual que é o espaço que ele pode ocupar de conhecimento, de informação, de poder, de beleza. Então toda essa trajetória ancestral tá um pouquinho aí no Banzo, que vem falando desse espaço e dessas peculiaridades do povo preto. Espero que vocês gostem. Tô muito orgulhosa desse trabalho. Foi muito difícil fazer isso tudo em tempos pandêmicos, mas fazer arte, respirar arte, nem que seja por essa telinha, é sempre bom e sempre bem-vindo. Muito obrigada, espero que vocês gostem bastante do resultado. Estamos muito felizes com o processo que tivemos e um grande beijo a todos. Espero que todos estejam bem. Se cuidem, usem máscara. Olá, eu me chamo Néa Santos, eu tô aqui agora para falar sobre a cena, né, o espetáculo Como Raul Já Dizia. Como Raul Já Dizia é um livro, é um livrinho, tá? Nós já temos aqui a capa do ator, poeta, cordelista e declamante Davi Fernandes, aonde ele fazendo uma gravação para o YouTube, um projeto que ele tem, dos ídolos, ele se apaixonou pelo Raul Seixas e fez, através das músicas do Raul, pegou o mote e fez a glosa sobre todas as músicas do Raul. Então o que a gente vai ver, que vai assistir, é só um prólogo, um pedacinho só desse espetáculo, né? O que foi mais difícil da gente poder caracterizar foi caracterizar o Davi, que o Davi é um menino, de Raul. Os figurinos foi da Auri Modas Fashion. Foi feita uma pesquisa, né? O que o Raul vestia, o que era anos 70 e tal. E eu fiquei responsável pela cenografia e pela maquiagem, né? Foi feita uma pesquisa sobre barba, o que ficava melhor, barba, óculos, essas coisas assim, e adaptar isso ao contexto dele, né? Porque ele é apenas um menino. E é isso, espero que vocês gostem aí da cena, do espetáculo, e até a próxima. Olá, meu nome é Eli Braga, faço parte do grupo de teatro Sapê e eu vim aqui falar um pouquinho do processo de Lua. Então, Lua é uma mistura de ficção junto com astronomia, em que a gente acompanha desde o surgimento da Lua até o seu entendimento em relação aos próprios sentimentos, né? E durante essa viagem pelo sistema solar, ela passa por todas as suas fases, a minguante, a cheia, a crescente, e cada fase representa um sentimento ou um compilado de sentimentos que por vezes a gente prefere não sentir, né? Mas ela entra nessa aventura que é tentar entender e lidar com cada um da melhor forma possível. Há um paralelo em relação à primeira vez que as crianças sentem cada coisa, né? Porque como ela acabou de surgir e tá vivendo tudo pela primeira vez, os sentimentos são inéditos também. Então, vai muito para esse lugar de precisar sentir as coisas para entender o que elas representam e como elas podem chegar e perpassar a gente. Eu queria agradecer à Casa da Rua do Amor por ter cedido o espaço para a gente gravar e dizer que a gente está muito feliz com o festival, porque o teatro ele faz muita falta no dia a dia, e ter um pouquinho de teatro com a gente em casa, por não poder sair para os espaços para poder ver as peças presencialmente, é sensacional. Então, é isso. Oba, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está assistindo. Eu sou Rodrigo Santos, sou da companhia Voé, sou fundador e agora pela primeira vez arriscando dentro da companhia em ser diretor também. A companhia Voé já tá pelo 4º ano no festival. A gente sempre tenta levar nossos melhores trabalhos do ano para poder participar para essa festa muito maneira que é em Santa Cruz, que infelizmente esse ano a gente não pode estar juntos. A companhia Voé é uma companhia fundada
de fato, para poder levar não só questões sociais dentro dos textos, mas também um pouco da nossa cultura brasileira, de uma forma ou de outra. Tanto com textos no estilo de Cordel, tanto do textos no estilo de Nelson, tanto de questões sociais quanto deficiências e o combate, né, contra o preconceito por pessoas deficientes, combate contra o racismo e por aí vai. Falando um pouco do trabalho, que é o Irmandade, que eu fiz junto com a minha amiga Maiara, a ideia era para fazer teatro de rua, então a gente até ia gravar na rua de fato, mas no dia da gravação tava chovendo, então a gente não pôde fazer. E a gente fez num terraço, a gente pensou no formato de círculo ali, para que quando a gente fosse fazer com o público, coisa que a gente não tinha nessa apresentação, a gente colocasse, como é que eu posso falar? Que a gente colocasse o público ali em volta da gente e fizesse a questão de ter público em todos os cantos. Então a gente não tem muita questão, por mais que tenha câmera, a gente não fica preso nessas duas câmeras que a gente utiliza. A ideia do figurino era para ter o contraste de fato, porque o personagem, o meu, que usa branco, ele fica preso no vermelho, que é aquele círculo ali no chão, daquela personagem que usa vermelho. Então ele é sempre moldado dentro da cena. A ideia do texto de ser escrita foi de fato para puxada de tapete, então chega no momento que você acha que é uma coisa, depois acaba virando outra e no final uma terceira questão. Questão de direção foi minha primeira tentativa, dirigi também o Condenados pela Paixão, porém o primeiro de fato a começar a ser trabalhado foi o Irmandade. Trabalhar e dirigir é um pouco complicado, assim, quem faz sabe que é um pouco maluquice, mas a minha parceira de cena, as minhas parceiras de cena, minha mãe estava ali por trás também me ajudando, então acabou fluindo um pouco mais fácil. A ideia da cena, daquele círculo, era utilizar de alguma certa forma que desse para pensar que um canto do círculo era o quarto de um, outro canto do círculo era o quarto de outro, sempre com algum acessório mostrando isso. Então de um lado tinha a Bíblia, do outro tinha uma caixinha, né? Tinha a questão dos telefonemas, que a gente focava no local para ser o telefonema, para ficar desde o início marcado algumas como é que fala? Algumas definições para que as pessoas pudessem estar enxergando já desde o início as nossas marcas, já que o sketch é tão pequenininho. Então é mais ou menos isso, acho que não tem muito o que falar. A gente sempre tentou trabalhar com realismo e a ideia é sempre tentar trazer o público pra gente. Então acho que a gente conseguiu fluir legal, a gente conseguiu, a ideia era de construir a gente. Então se vocês pegarem pra ver eu falando agora, pegarem pra ver a outra cena, a Maiara, se vocês pegarem uma foto da Maiara e ver a cena, vocês vão ver que a gente tentou trabalhar o máximo possível de desconstrução. Beijão, galera, é um prazer tremendo estar aqui participando do festival e muito Evoé pra todos nós. Fui! Pessoal, meu nome é Vanusa Rocha, eu sou do grupo Alecrim e eu estou participando desse festival com a peça Menina Marrom. Temos 4 personagens, que sou eu, Vanusa Rocha, o Vanazarte, Maria Cecília e Letícia Aguiar. Nicole Genin fez a direção, Danilo Romão fez a gravação e Elisa França, minha produtora musical, fez a narração, o fundo musical da primeira e da última narração. Então, Menina Marrom, ela se passa numa fazenda. O Inácio, né, que é o papel do Vanazarte, ele se apaixona pela empregada dele e essa empregada dele, gente, é negra. Então, é uma coisa muito linda, é um amor muito bonito entre os dois. Então, rapidamente eles se casam, têm uma filha e vivem muito felizes. Até o dia em que ela falece, a esposa dele. Ela falece, deixando ele sozinho com a menina. E a paixão dele é tão grande pela menina que ele não se deixa bater. Ele acaba de criar a menina até
10 anos mais ou menos, quando ele recebe a visita da Ângela, da irmã dele. Que ele tá bem longe da família, porque ele sabe que a família é toda racista, então já sabe que não vai aceitar a criança, então ele prefere ficar bem longe da família, né? Mas enfim, a Ângela encontra ele e leva a filha dela, a Rebeca, que é feita pela Maria Cecília. Enfim, quando a Ângela já chega louca para poder conhecer a menina, né? A sobrinha dela. E quando a menina bate de frente com ela, ela já muda totalmente. Ela fica com muita raiva, ela discute muito com o Inácio, que é o irmão dela, né? Por causa da cor da menina, ela acha que a menina não é filha dele e tal. Então ele explica a situação toda, mas mesmo assim ela continua discutindo com ele e judiando da menina fora dos olhos do pai. Ela grita com a menina, ela fala palavras pesadas pra menina, então a menina até adoece. E o Inácio fica muito bravo com ela e um dia numa discussão dela com o Inácio, ela acaba passando mal e tem uma parada cardíaca, só que o Inácio não percebe, ele sai. E quem salva a vida dela é a Mariana, gente. A Mariana vê ela passando mal e chama o socorro. Então o socorro chega bem rápido e ela é levada para o hospital e nisso eles voltam. Quando eles voltam é muito bonito o final, que ela pede perdão a Mariana, pede perdão ao Inácio e eles vivem felizes, porque ela percebe, né, que o racismo não é legal. Então ela vê que uma menina negra salvou a vida dela, sendo que ela poderia estar morta. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, tá? Foi uma correria muito grande, porque eu tive muito pouco tempo para ensaiar na verdade tudo online, né, em chat. Nós só líamos o texto e no mesmo dia que a gente se encontrou para gravar, a gente fez as marcações e gravamos. Então eu espero que tenha ficado legal, espero que vocês gostem e muito obrigada pela oportunidade, gente. Oi, meu nome é Andriele e eu tô aqui para falar um pouquinho de um trabalho que é a sketch Condenados pela Paixão, que foi um trabalho feito em cima da possibilidade de envolver menos pessoas possíveis, né, devido ao momento de pandemia. E na verdade essa sketch inicialmente ela envolvia 7 pessoas, mas devido à pandemia a gente conseguiu reduzir para apenas 2 pessoas. E a gente fez isso cortando personagem, cortando um pouco da história e fazendo num formato um pouco diferente, né, que coubesse dentro desse momento atual, né. E aí a gente teve a ideia de trazer 2 contadores, justamente para mostrar, né, essa coisa dos contadores mesmo, dos contadores de história, dos contadores de cordel. Então a gente quis mostrar mesmo essa parte dos contadores e a gente fez nascer um casal de contadores, onde a gente brincou muito com sotaque, né, onde esse casal de contadores de história, eles são nordestinos, então eles trazem mais o sotaque nordestino, e quando eles vão falar de uma outra cidade, que é a cidade de Carrapicho do Sertão, eles vão falar da história de um outro casal que morou nessa cidadezinha. E esse casal que morou nessa cidadezinha é Quinzinho e Gizinha, onde Quinzinho é mineiro, então ele traz um sotaque mineiro, um mineiro da roça, um mineiro do interior, né? E Gizinha é nativa daquela cidade, porém ela acaba de chegar de um intercâmbio que ela fez em outro estado, então ela chega com o sotaque mais carregado desse outro estado e no decorrer da história vai se misturando esse sotaque, as gírias, né? Tanto desse sotaque que ela trouxe do outro estado quanto o sotaque nordestino, que é o sotaque dela de nascença. Então a gente brincou um pouquinho com essa coisa do sotaque e introduziu na cena esse processo. E agora falando um pouquinho de cenário, o cenário a gente pensou em algo prático, justamente pensando na locomoção e também que coubesse dentro de um terraço, dentro da estrutura de um terraço, porque de fato a gente fez a cena, a gente gravou ela num terraço mesmo. E esse cenário, ele tem uma janela no meio, né, que é para lembrar bem aquela coisa de cidade pequena, sabe, que é a história que está sendo contada ali. Então é para lembrar aquela coisa de vizinho fofoqueiro, vizinha fofoqueira, sabe, que um sabe da vida do outro, todo mundo sabe da vida de todo mundo e sabem através da janela, sabem de tudo através da janela das casas, né. Então a gente quis passar isso mesmo dentro da cena, aquela coisa de vizinho passando e olhando o que está acontecendo, né,
na janela das casas. E também não vamos muito longe, ainda tem muito isso, principalmente em cidade pequena, aquela coisa de conversar pela janela, de fofocar pela janela mesmo, né? Então a gente quis passar um pouquinho disso dentro da cena. E tem também aquela parte que a gente fala, né? A grande parte ali da cena a gente fala com o público, mesmo não tendo um público de fato, a gente, né, só gravou, não tinha público na hora, mas é mais como se a gente tivesse ali um público que quisesse chamar ele pra gente, né? Chamar o telespectador, no caso, pra gente. Então a gente tem um pouco daquela troca com o público, que não existia no caso. Mas foi isso. Eu acho que eu falei aqui um pouquinho, né, do nosso processo de adaptação para o momento atual. Um pouquinho do que a gente brincou com sotaque, como é que foi o processo de cenário e tudo mais. E a gente quis mostrar realmente que era um casal de contadores, de fato. E quem sabe esse casal de contadores não vem mais pra frente aí com uma nova história, com novas histórias pra vocês, hein? Olá, eu sou o William Vieira, eu estou na direção da Companhia Teatral Terraço das Artes. A nossa companhia, ela nasce de uma oficina que nós realizamos no Terraço no segundo semestre de 2018, e a partir da oficina surgiu o grupo, né? Nosso grupo, ele é composto por crianças, adolescentes, adultos e pessoas da chamada melhor idade, né? Então é um grupo bem eclético, é um grupo bem, vamos dizer assim, bem especial, tá? O nosso trabalho, ele ficou bastante prejudicado por conta da pandemia ao longo desse ano, mas mesmo assim conseguimos montar uma cena com todas as dificuldades, lógico, mas com muita garra, com muita vontade, com muito prazer. A nossa cena chama-se Teste de Elenco, e a concepção da cena é exatamente um ator, né? Um ator ainda com pouca experiência, que vai fazer um teste de elenco, só que é um teste de elenco virtual, é um teste que ele tem que fazer acessando uma plataforma, dessas plataformas de transmissão, né? De reuniões, enfim, de aulas. E aí a ideia da cena é da pandemia, com bastante bom humor, é uma cena de comédia, é uma cena que mostra a tentativa do ator em, né, conseguir ser aprovado no teste de cena, e mostra também todo o sarcasmo do diretor, né, que, percebendo as dificuldades, acaba fazendo uma grande brincadeira com ali o rapaz que está fazendo o teste. Então essa é um pouco, bastante o espírito da nossa cena, né? A gente quer exatamente trazer um pouco essa reflexão sobre os desafios, sobre as dificuldades de continuar atuando mesmo à distância, né? Já que a arte e a cultura têm sido fundamentais nesse período pandêmico, nesse período de muita dificuldade. Nós não paramos, continuamos e sempre vamos continuar. Então essa é a nossa contribuição com a cena Teste de Elenco. A Companhia Teatral Terraço das Artes fica localizada em Paciência, na Estrada da Paciência 430, ali no Terraço das Artes, né? Onde, além do teatro, temos muitas outras atividades, cineclube, aulas de dança, balé, taekwondo, judô, enfim. Tá bom? Esse é o nosso recado. Acreditamos que o festival vai ser maravilhoso, esse festival internacional, e estamos aí. Um grande abraço a todas, todos e todes. Até lá! Meu nome é Gil Galdino, eu sou atriz, professora e diretora de teatro. Sou formada pela Martins Pena, pela Escola de Teatro, né? Martins Pena. E sou fundadora da CID Teatro Essência do Palco, junto com Ayrton Miguel. Essa cena toda só foi escrita por ele, né? Pelo Ayrton Miguel. E é uma cena muito intensa e que fala de uma menina que foi abusada quando criança e que, quando ela cresce, ela resolve denunciar e é taxada como louca por ter feito essa denúncia, pois ninguém acredita nela. É uma cena muito intensa e que eu gostei muito de fazer parte, né, de desenvolver esse trabalho junto com o Ayrton Miguel. A direção é minha, mas o texto é todo dele, e ele super me ajudou também a levantar essa cena.
E a gente tem a sede de Teatro Essência do Palco aqui na Zona Oeste, em Campo Grande, onde a gente desenvolve um trabalho com os nossos alunos e também pela Essência do Palco enquanto companhia. E surgiu dessa necessidade de se fazer teatro aqui na Zona Oeste e de se aprofundar cada vez mais nessa arte tão linda e tão apaixonante. A gente já deu aula no Teatro Arthur Azevedo por um bom tempo e pela lona de cultural Sandra de Sá em Santa Cruz também. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o nosso próprio espaço que fica localizado em frente ao calçadão de Campo Grande e a gente tem muito orgulho de desenvolver um trabalho lindo. E é isso, espero que vocês gostem da cena e estou muito feliz de participar desse festival e o Miguel também. Olá, eu me chamo Arildo Duarte, sou ator e diretor e dono da CIA Teatral Duarte. A nossa história já tem aí uns 18 anos. 18 anos de trabalho, de luta, de vitória, de conquistas. E eu estou muito feliz porque assim, estou produzindo, né? Agora com essa pandemia, aos poucos a gente está voltando ao normal, entre aspas, tudo agora é um pouco online, a gente não sabe de nada, a gente está à espera da nossa vacina, mas então, a minha CIA, ela tem 18 anos e eu já fiz muitos trabalhos e continuo produzindo, e isso é muito bom. Agradeço a oportunidade do Teles de participar desse festival, que é o primeiro, né, que eu participo, e vamos lá. A história que eu quis contar foi de uma grande amiga, sabe, Eni Marinho, que é a autora do texto Nunca Irei Me Casar. Esse texto conta a história de uma menina que não tem sorte, porque a mãe dela não deixa casar de jeito nenhum. Então a mãe dela finge um porrada de coisas, ela, sabe, ela quer dar filho a um escravo, então ninguém presta para casar com a filha dela. Até que finalmente a filha consegue desgrudar esse vínculo da mãe, né? É uma comédia muito interessante e é uma homenagem que eu resolvi fazer para essa minha grande amiga, a Eni Marinho, que infelizmente ela veio a falecer em dezembro do ano passado. E assim, caramba, um texto delicioso, um texto fácil, demos boas risadas, isso é bom. Os atores pegaram assim o texto, foi uma coisa de 2 dias pra gente fazer isso. Espero que vocês gostem, tá? Mas enfim, a gente tá aí, firme, forte, seja o que Deus quiser, tá? Mais uma vez, obrigado, Teles, obrigado ao ETA por essa oportunidade. E a cidade está aí, ó, com mais 2 trabalhos para esse ano de 2021 e vamos fazer. Precisamos fazer teatro. A arte está aqui, ó, dentro da gente. Um grande beijo e até lá.